ligaram, irmãos que oraram, através do grupo de oração, mandando mensagens, perguntando a respeito da minha mãe, orando por nós. Deus abençoe muito a vida de vocês, amém? Somos um corpo em Cristo, amém? Um sofre, todos sofrem. Uns se alegram, todos se alegram. Então eu quero aqui me alegrar, eu quero que você se alegre comigo, porque no momento difícil você esteve comigo, e agora no momento da alegria, eu quero dividir esse testemunho de vitória com cada um de vocês, amém? Obrigado, Deus abençoe a vida de todos. Muito bem. Irmãos, nós vamos ouvir a palavra, vamos abrir a palavra de Deus, lá em Mateus, no capítulo de número 24. Mateus 24, nós vamos ler hoje do verso de número 45 ao verso 50. Mateus 24, do versículo 45 ao versículo 50. Eu quero também, não me chegou aqui, mas eu quero saudar todos aqueles que estão hoje, nos visitando. Você é bem-vindo em nome de Jesus, bem-vinda em nome de Jesus, e que Jesus possa abençoar poderosamente sua vida, sua casa, sua família, tá bom? Deus abençoe. Então vamos lá. Mateus 24, de 45 a 50, diz assim a palavra do Senhor: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Você pode repetir isso comigo? Diga: quando ele vier, achar fazendo assim. Diga de novo: achar fazendo assim. Em verdade lhes digo, que lhes confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com os bêbados? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra liberada agora, tua palavra que é viva, tua palavra que é poderosa, tua palavra, meu Deus, que é o Senhor falando aos corações aqui nesta noite. Meu Deus, nós repreendemos agora todo mal, tudo que possa se levantar contra o conhecimento da tua palavra, contra a verdade liberada agora. Meu Deus, nós desligamos todo mal, e que a tua palavra alcance cada mente, cada coração, cada filho, cada filha tua, e a tua palavra que jamais volta vazia, possa trazer consigo, Pai, os resultados. Meu Deus, possa operar os milagres, a cura, a transformação, e que o teu Espírito através dela convença, o teu Espírito através dela, Pai, fortaleça, alimente, anime, meu Deus, possa ensinar, dirigir, ó Deus, através desta palavra, Pai, nós te damos total liberdade para agir no nosso meio, Pai, para falar conosco, é o que pedimos, e desde já te agradecemos, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus, amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é viver o propósito, é contínua adoração. Nós temos falado muito sobre adoração,
Estamos aprendendo duas coisas muito importantes nesses meses que o mês passado começamos e esse mês vamos falar sobre isso bastante ainda, não é? Mês que vem é mês de aniversário da nossa igreja, mas temos falado de dois assuntos muito importantes na vida de todo cristão, na vida de todo homem de Deus, mulher de Deus, de todo filho de Deus e filha de Deus. Temos falado sobre adoração. Nós fomos chamados para adorar. Precisamos aprender a adorar a Deus. E aprender que a adoração é muito mais do que música. A música é um dos canais, dos instrumentos de adoração, mas adoração é vida. Adoração, como disse a pastora, é estar se ornando com os atos de justiça. Amém? Isso também é adoração. Adoração é viver o propósito, e hoje nós vamos falar disso. Nós vamos falar um pouco disso. E além de falar de adoração, se você for na célula, nós temos ministrado sobre a obediência. Irmão, não há nada mais poderoso na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, do que obedecer. Deus deseja a obediência. Amém? Mais do que sacrifícios, mais do que qualquer outra coisa, Ele espera obediência. Então, quando você vai à célula, você vai aprender, porque está sendo ensinado sobre obediência. Então, você vai aprender a obedecer, você vai aprender com homens e mulheres de Deus que na Bíblia obedeceram e alcançaram com isso o favor de Deus, vitória de Deus, milagres de Deus. Amém? Cresceram na presença de Deus, foram usados por Deus, tudo através de uma escolha: escolher obedecer a Deus. Amém? Então, que Jesus possa falar muito com vocês durante esses 2 meses. Vamos para o texto, irmão. Aqui nós temos uma parábola. Se você volta um pouquinho no contexto, você vai ver que Jesus está falando, não é? Ele está falando lá que nós devemos, olha o verso 42, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Então diga comigo, Jesus está dizendo, Ele está dizendo, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o Senhor de vocês. Quando você vai ler o capítulo 24 de Mateus, Jesus está falando sobre os princípios das dores, sobre a volta, né, da volta dele, e ele está dizendo assim, olha, vai acontecer algumas coisas antes de eu voltar, não é? E aí Jesus começa a falar lá que haverá fome em vários lugares, né, que reino se voltará contra reino. E ele começa a dizer lá que o amor de muitos vai se esfriar. E Jesus vai falando, vai haver terremoto, vai haver isso, vai haver aquilo. E Jesus começa a falar sobre muitas coisas. E ele diz, e isso é o princípio do fim, é o princípio do fim. É o princípio. Irmãos, na verdade, nós já estamos vivendo o princípio do fim. Igreja, olha para mim, você hoje convidado, você filho de Deus, filha de Deus, você que Deus ama, que te trouxe aqui, Jesus está voltando, Ele está voltando. Nós já estamos vivendo o princípio das dores, tudo que está escrito em Mateus, no capítulo 24, já está acontecendo hoje. Até o Brasil, que nunca tremeu terra, está tremendo terra, não é verdade? Até terremoto foi sentido no Brasil, que é um lugar que costumeiramente não treme, amém? Não tem terremoto, mas até aqui no Brasil a terra já tremeu. Fora que a palavra diz que o amor de muitos se esfriaria, está se esfriando, está se esfriando. Então nós vemos isso acontecendo, fome aí o mundo, há uma fome no mundo, uma fome enorme, pestes, tantas coisas acontecendo, tudo que está revelado em Mateus 24 já está acontecendo o princípio das dores. Mas Jesus disse, ainda não é o fim. Aí ele diz aqui, vigie, vigie, porque vocês não sabem a hora que o Senhor vai vir. E
E aí entramos aqui na parábola. Jesus conta uma parábola, e toda parábola é uma história que por trás dela tem uma verdade e um princípio eterno sendo ensinado. A verdade absoluta de Deus, o princípio eterno sendo ensinado, está por detrás de cada parábola que você lê na Bíblia, no Novo Testamento. Quando você lê as parábolas que Jesus contou e falou, todas elas têm princípios eternos para dirigir a sua vida e a minha vida, amém? Então aqui Jesus ele diz o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhe dar sustento a seu tempo? Então Jesus faz uma pergunta. Começa a parábola com uma pergunta. E o que Jesus está dizendo? Que nós precisamos buscar ser servos fiéis e prudentes. Precisamos ser servos fiéis e prudentes. Só que depois, nós vamos olhar agora para esse versículo, e você vai entender o que é ser um servo fiel e prudente. Porque o servo fiel e prudente é esse que o adora através do propósito da sua vida. Porque ele compreendeu que a vida dele nessa terra tem um propósito. Que nós não estamos aqui por acaso. Irmão, você não é um acaso, ninguém aqui é um acaso. Você é um projeto de Deus. Irmão, escute o que o Espírito Santo está dizendo aqui. Ninguém é um acaso, você é um propósito de Deus. Você nasceu para um propósito. E viver esse propósito, entender esse propósito, compreender esse propósito e viver esse propósito é adorar a Deus. Mas muitos vivem sem entender o propósito, sem compreender o propósito, sem viver o propósito, e isso é muito triste. Por isso Jesus está dizendo aqui: quem é o servo fiel e prudente? Que entendeu o propósito. Aqui ele usa a palavra, a quem o Senhor deixou um encargo, diga encargo. Ou seja, deixou encarregado de algo. Se você trabalha em alguma empresa, ou já trabalhou em alguma empresa grande, você sabe que nessa empresa tem vários encarregados, não é verdade? Tem o encarregado da produção, tem o encarregado da parte administrativa, tem o encarregado, por quê? Porque são pessoas escolhidas para tomar conta e realizar um propósito importante para que aquela empresa desenvolva, cresça e alcance os objetivos, amém? Então eu queria dizer que a igreja, eu e você, nós irmãos, a igreja, nós fomos os encarregados por Deus, para que o reino dele cresça nessa terra e para que possamos, irmãos, fazer ou ser a continuação da obra de Cristo nessa terra. É a igreja que foi encarregada. Fui eu e você que fomos encarregados de continuar a obra de Cristo nessa terra. Aleluia! É um privilégio, mas é uma responsabilidade. Uma responsabilidade muito grande. E Jesus está fazendo a pergunta: quem é o servo fiel e prudente? Porque entender o propósito é ser prudente. Entender a responsabilidade do propósito é ser prudente. Abraçar o propósito é ser fiel. E viver o propósito é realmente fidelidade a Deus. Então, quando ele vier, olha o que ele diz no verso 46.
quando ele vier, quem que ele vai achar fazendo assim? Irmãos, essa é a pergunta da mensagem que o Espírito Santo fez arder dentro do meu coração nesse dia, nesse domingo, primeiro dia da semana. Quando ele vier, e ele virá, e aqui está escrito que ele pode vir amanhã, ele pode vir daqui 10 minutos, ou quem sabe 2 segundos, nós nunca saberemos, ninguém sabe. Perguntaram para Jesus: Jesus, quando é que o Senhor vai vir? Jesus falou: eu não sei, ninguém sabe, só o Pai sabe. Mas que ele vem, ele vem. Agora a pergunta é: quando ele vier, quem ele vai achar fazendo assim? Quem está hoje fazendo assim? Quem está hoje sendo servo fiel e prudente, que compreendeu o propósito, entendeu o propósito, abraçou o propósito e está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? Porque quando ele vier, quem ele vai achar fazendo assim? Porque o mais importante não é, porque com Deus não vai adiantar quando ele vier você dizer para ele: não, Senhor, mas há 3 anos atrás eu estava fazendo, eu fazia, há 3 anos atrás eu era envolvido, eu via nos cultos, eu buscava a Deus, eu servia, eu evangelizava, eu orava, eu anunciava o evangelho, eu fazia. Não é essa a pergunta, querido irmão e irmã. O que a Bíblia diz é: quando ele vier, quem ele vai achar fazendo assim? Fazendo assim é hoje. É hoje. A Bíblia é clara que os meus atos de justiça do passado não podem justificar a minha falta do presente, mas sim a minha atitude correta, o meu posicionamento no presente, pode sim fazer com que o meu passado fique para trás, no passado mesmo, e não gere problema nenhum quando o Cordeiro vier e chegar quando ninguém espera. E o importante é que quando ele vier, ele te ache fazendo assim. É necessário entender, irmãos, primeiro, que todos somos chamados a servir. Diga assim: todos somos chamados a servir. Porque Jesus, ele aqui está falando com a igreja, e ele está falando com o povo, com os discípulos, e ele está dizendo o seguinte: quem é o servo fiel e prudente? Jesus, ele disse assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O Filho do Homem não veio para ser servido. A igreja precisa entender, irmão, que nós não estamos sentados aqui para ser servido. Nós não estamos aqui para ser servido. Irmão, há uma inversão de situação dentro da igreja hoje. Há uma inversão de compreensão das coisas. As pessoas hoje vêm para a igreja, cobram líderes, cobram tudo, querem receber, estou aqui para receber. Irmão, não, Deus está te trazendo aqui, te trouxe aqui. É claro que você vai receber de alguma forma, mas Deus te chama a servir. Deus te chamou para servir. Jesus disse: aquele que quiser seja o primeiro, seja o que sirva. Seja o que sirva. Deus nos chama a servir. Deus está te chamando a servir. A pergunta é: quem é o servo?
Porque sabe de uma coisa, irmão? Olha para mim, a palavra de Deus diz que aquilo que eu me dedico, diga assim, a quem eu me dedico é a quem sirvo. Diga de novo, a quem eu me dedico é a quem sirvo. Então fica claro, irmão, que todo homem e mulher nessa terra é servo de alguém. Ou você está sendo servo do teu Senhor, do teu Salvador Jesus Cristo, e por tudo que Ele fez, pela obra que Ele fez, pelo resgate que Ele te trouxe, pela obra que Ele tem feito na sua vida, você se entrega totalmente ao propósito e passa a servi-lo com alegria, como está escrito no Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Ou você está sendo servo de você mesmo, servo dos prazeres, servo do mundo, servo do seu trabalho, servo do dinheiro, servo de outros homens, servos de qualquer coisa, mas de alguma coisa você é servo. Porque não existe ninguém que não sirva. Ou eu compreendo que todos nós como igreja, e nós somos a igreja, chamados ao propósito, a entendê-lo, compreendê-lo, abraçá-lo e servir ao Senhor. Porque servir ao Senhor é um privilégio. Servir ao Senhor é uma bênção tão grande. Servir ao Senhor, irmão, é tão maravilhoso que quando nós olhamos para a palavra de Deus, não estou dizendo que não há lutas, não há dificuldades, mas quando nós servimos a Deus, nós realmente nos sentimos completos, abençoados. E é como se dentro de nós encontrássemos realmente, o real motivo pelo qual Deus nos fez assim. Então todos precisamos servir. Outra coisa, diga, nos deixou encargos dos demais servos. Irmão, olha para mim, a igreja, diga comigo, a igreja é a continuação da obra de Cristo. Olha para o teu Senhor serviu o tempo todo. O teu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele foi o servo dos servos. Ele serviu o tempo todo, e Ele servia o Pai, e Ele servia o próximo, o tempo todo, servindo o próximo, ou seja, servindo as pessoas. A palavra diz que Jesus olhava para a multidão e se compadecia, porque via a multidão como ovelhas que não têm pastor. Jesus parava para ouvir o clamor de alguém que dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele parava, mesmo que os discípulos ou outros diziam: fale para ela ficar quieta, ela está atrapalhando o mestre. Mas Jesus parava. Jesus dizia: o que você quer que eu te faça? É claro, irmão, Jesus sabia que a pessoa era cego, queria ver, era coxo, queria andar, mas Jesus fazia a pergunta, sabe por quê? Porque Jesus, Ele gosta de ver a fé do nosso coração sendo verbalizada. Verbalize a sua fé. Antes de você pedir, Deus já sabe o que você vai dizer, o que você vai falar. Mas independente disso, diga. Abra a sua boca e diga: Senhor, eu quero ver. Senhor, eu preciso de um milagre. Senhor, eu preciso de libertação. Senhor, eu preciso dessa cura. Senhor, eu preciso que o Senhor me levante. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso. E o que Jesus fez? Você quer ver? Então veja.
E o cego viu, o coxo andou. Não é verdade? O mudo falou, o endemoniado foi liberto. Quem pode dar glória a Deus por isso? Jesus viveu, irmão, servindo e curando a todos os aflitos do diabo, a todos aqueles que estavam aflitos, cansados, doentes, sobrecarregados. Essa é a missão da igreja, essa é a sua missão, essa é a minha missão, essa é a nossa missão. Servir, irmão, é viver o propósito. E nós precisamos escolher o lado certo para servir. Porque se eu não estiver servindo Jesus, eu vou estar servindo a mim mesmo. Eu vou estar servindo pessoas desse mundo. Vou estar servindo dinheiro, vou estar servindo tantas outras coisas. Mas escolha servir a Deus. Escolha ser esse servo fiel e prudente. Escolha seguir os passos do teu Senhor, porque Ele serviu o tempo todo. Sirva você também. E servir é adorar, porque enquanto eu estou vivendo e servindo, Ele está sendo glorificado e adorado. Irmão, estive no hospital essa semana, os irmãos sabem disso. Eu penso que todos nós devíamos passar de vez em quando no hospital. Não é porque eu estou desejando que você fique doente, não é isso não. Não é passar doente, é passar ação. Todos nós deveríamos passar por hospital. Sabe por quê? Porque quando eu passo por um hospital, que eu consigo entender que às vezes o problema, que eu estou tão abatido com ele, que eu estou pensando em desistir, que eu estou pensando em jogar tudo para cima, que eu acho que o meu problema é tão difícil, é enorme, parece um gigante diante de mim. Quando eu chego no hospital, eu vejo que o meu problema é tão pequeno. Na verdade, eu vejo que talvez nem problema eu tenha. Irmão, o dia que eu cheguei, eu fiquei o dia inteiro, desde as 6:45 da manhã até 5:30 da tarde, quando eu subi para levar minha mãe para ser internada. Mas quantas pessoas ali, irmão, histórias que eu ouvi, pessoas que eu pude orar por elas, pessoas que estavam ali, irmão, numa situação assim muito difícil. Mas eu compreendi, e eu fiquei tão feliz, irmão, porque eu pude servir a Deus ali. Mesmo naquela sala de espera, orando pelas pessoas, orando por criança. Irmão, orei por uma criança, novinha, uma menina. Começou a crescer um negócio na barriga dela, a barriga dela estava desse tamanho assim. Uma criança. Mas eu pude pôr a mão ali nela, orar com ela, conversar bastante com a mãe dela, falar de Jesus para a mãe dela. E muitos outros. Sabe por quê, irmão? Porque nós vamos sentir realmente a verdadeira alegria quando estivermos servindo e anunciando o Evangelho, a graça salvadora, o poder que tudo pode, que pode curar, que pode libertar, que pode transformar, e levando o alento, o consolo a tantos que estão sofrendo, e sofrendo de uma maneira que você nem imagina. Estava no quarto com a minha mãe. Minha mãe é uma senhora, uma jovem senhora de 73 anos. Mas lá no quarto dela tinha uma moça, irmão. Eu orei por ela. Olha que coisa interessante.
Eu fui orando no hospital, até as enfermeiras começaram a falar para os doentes: ó, o filho da Cecília é pastor, acho que ele vem hoje. E o povo estava esperando eu chegar lá para orar. Olha, irmão, como as pessoas estão precisando que nós entendamos o propósito pelo qual estamos aqui, irmão. E aí eu cheguei, irmão, cheguei na sexta, cheguei cedinho. Cheguei lá, na hora que eu entrei pela porta do quarto, eu falei: oi, mamãe, tudo bem? A senhora está bem? Fui lá ver ela, fui dar um beijo nela. Na hora que eu virei de costa, a moça estava sentada já na maca dela. Era uma moça, irmão, jovem, acho que deve ter uns 38 anos, no máximo. Sentada na maca, olhando para mim: você que é o pastor? Eu falei: sou. Ai, eu quero que você ore por mim. Você ora por mim? Eu falei: claro que eu oro por você. O que está acontecendo com você? Irmão, aquela moça teve um problema de trombose na perna. E ela estava esperando, sabe para quê, irmão? Para tirar todos os dedos do pé. 38 anos. E eu acho que às vezes o meu problema é grande. Às vezes você acha que o seu problema é grande. E aí, ainda veio lá sei lá quem, um enviado lá do Satanás, veio lá e ainda falou para ela: ó, eu acho que vai, ouvi falar aí que não é só o dedo não, acho que você vai ter que tirar o pé inteiro. E a moça estava em desespero, irmão. E não importa, irmão, Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou para viver o propósito. Não existe nada impossível para Deus. Deus pode fazer qualquer milagre. Deus pode mudar qualquer circunstância. Então eu fui ali, orei por aquela moça, olhei nos olhos dela e disse para ela: olhe, ouça, Deus pode mudar a história da sua vida. Confie nele, creia nele. Conversei com ela, orei com ela, falei para ela, e o tempo todo, irmão, passava ali e falava com ela: olha, fique firme, palavra de Deus diz assim, palavra de Deus diz assim. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas estão sedentas de Deus. Um dia nós estávamos lá, não é verdade? Um dia nós estávamos lá. Mas hoje, pela graça e misericórdia, estamos aqui. Então sirva, irmão. Sirva. Porque servir é adorar a Deus. Somos a sequência da obra de Cristo e do propósito de Cristo nessa terra. O propósito de Cristo sempre foi pessoas. Diga comigo: o propósito de Cristo sempre foi pessoas, almas, e não coisas. Não coisas. Não coisas materiais, nada disso. Irmão, Deus pode te abençoar muito nessa terra, porque Ele é Deus. Mas nunca coloque teu coração nessas coisas. João, o apóstolo do amor, lá na primeira epístola de João, no capítulo 2, do verso 15 ao 17, ele diz: não ameis o mundo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não entendeu o propósito, ele não entendeu o chamado, ele não entendeu o porquê que ele está aqui, foi alcançado, perdoado, transformado, justificado, capacitado. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Nós somos desse mundo. Não. Nós somos cidadãos do reino do céu. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Por isso o autor de Hebreus disse que aqueles que entendem o propósito, o mundo passa a não ser digno deles. Que o mundo não seja digno de você. Porque se o mundo é digno de você, alguma coisa está errada com você. E o que mais que ele diz? Para dar sustento ao seu tempo. Diga, para dar sustento. Que sustento é esse, irmão? Jesus viveu anunciando o reino de Deus e anunciando a palavra. Amém? Sim ou não? Por isso Paulo escreveu assim, olha, Paulo compreendia que ele estava aqui para um propósito. E como que Paulo escreveu? Ai de mim se não pregar o evangelho. Diga comigo, ai de mim. Diga, ai de mim se não pregar o evangelho. Irmão, isso não é só para Paulo, isso é para você, é para mim. Ai de mim se não pregar o evangelho, se não entender o propósito, se não abrir a minha boca, fala, ensina, fala a tempo, fora de tempo, corrige. Paulo escreveu ensinando Timóteo. Irmão, nós precisamos anunciar o evangelho. Paulo escreve aos Romanos, pois não me envergonho do evangelho. Pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Do grego, do hebreu, do bárbaro, de todos. Ezequiel lá no capítulo 3, você não precisa abrir, não dá tempo. Mas Deus chega para Ezequiel, leia Ezequiel lá no capítulo 1 até o capítulo 3. Leia os 3 primeiros capítulos de Ezequiel. Porque ali fala do atalaia, diga atalaia. Diga assim, todos nós somos atalaias. Atalaias. A igreja de Cristo é atalaia, chamada para servir e anunciar o evangelho. E anunciar, olha, esse caminho aí não é de Deus, esse caminho aí é de morte. Se você continuar por esse caminho, você vai morrer. Isso é ser atalaia, isso é amar de verdade. Porque, irmão, não existe amor sem verdade. Amor sem verdade é mentira. Porque o amor sempre fala a verdade. Porque Deus é amor, e quando Ele pisou aqui, Ele viveu a verdade e anunciou a verdade durante todo o tempo que Ele pisou aqui. Então não existe amor sem verdade. Então o atalaia faz o quê? O atalaia anuncia, não vai por aí, acorda, creia, Deus te ama, Ele vai te ajudar, Ele vai te tirar daí. Olha, não ame o mundo, não vá por aí. Olha, isso daí não é de Deus, esse caminho é de morte. Isso é ser atalaia. Ame as pessoas, ajude as pessoas. Não espere a pessoa cair no buraco, cair lá na cova, se arrebentar, está todo quebrado, para daí você querer ajudar. É melhor você ajudar a pessoa antes dela cair, evitar com que ela caia, ajudar, abrir os olhos dela, sendo um atalaia, sendo um instrumento de Deus, para que ela não caia. Esse é o papel da igreja. Esse é o seu papel e o meu, o nosso. Porque lá, Deus fala para Ezequiel, ele vê uma visão, ele fala, Ezequiel, o que você está vendo? Eu vejo um rolo. Você está vendo o que, Ezequiel? Eu vejo um rolo. Ele falou, então tá bom. Então pega o rolo e come. Ele falou, como é que é?
Rolo é pergaminho, rolo é palavra. Palavra de Deus, vindo do trono de Deus, do coração de Deus. Pega o rolo, come o rolo. E Ezequiel pegou o rolo e começou a comer o rolo. E ele diz que enquanto ele comia o rolo, a palavra era como mel à sua boca. Era como mel. E aí Deus fala para Ezequiel: agora, Ezequiel, você vai para o meu povo, abre a tua boca e fala tudo aquilo que eu disser para você falar. Amém ou não? Diga comigo: o tempo é agora. Ele nunca tarda. Não sabemos o tempo em que Ele virá para nós. Eu quero terminar essa mensagem. Tem uma segunda parte aqui, mas eu não vou entrar hoje. Vai ficar para um outro culto. Deus já falou com você o suficiente, eu creio. Mas sabe de uma coisa? Quantos não ouviram falar de Charlie Kirk? Charlie Kirk, um moço de 31 anos, casado, pai de 2 crianças, 2 meninas, jovem cristão. Não vou falar amava, porque ele vive eternamente. Jovem que ama a Deus, consagrado, um jovem que entendeu o chamado, que abraçou o propósito e que vivia para servir a Deus e as pessoas, seguindo o quê? Continuação da obra de Cristo. Charles Kirk vivia o propósito e era um adorador. Não vou entrar no mérito. Você vai me perguntar, minha filha já perguntou: pai, por que Deus permitiu? Precisava 2 cultos para me explicar isso para você. Mas eu vou resumir. Deus tem um tempo, a gente nunca sabe quando Ele virá. Para o Kirk veio dessa maneira. Mas agora ele está na presença do Eterno. E vive eternamente. E o legado dele, aquilo que ele fez, ganhou uma força que jamais ele imaginaria que podia ganhar. A mensagem do Evangelho nos Estados Unidos e aquilo que o Espírito Santo já começou a fazer na vida dos jovens, através dessa situação, não dá para dimensionar o que virá lá na frente. Mas tudo porque um jovem resolveu entender o propósito, abraçar o propósito e viver o propósito. Não importa se eu vou viver 90, se eu vou viver 50, se eu vou viver 30 ou 20. O que importa é se nesse tempo, quando Jesus chegou para mim, Ele me achou fazendo assim. Essa é a pergunta que você tem que responder para você. E essa mensagem não é para quem não veio hoje à noite. Essa mensagem é para você que está aqui. Porque Jesus sabia que você ia estar aqui. Se Ele voltar hoje para você, você está fazendo assim? Se não, dá tempo de corrigir. Dá tempo de mudar a rota hoje, amém? Dá tempo de dizer: eis-me aqui, Senhor. Como disse Isaías:
quando ele teve a visão da glória de Deus, ele disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que Deus quer ouvir dos lábios de um adorador: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Essa é uma das adorações mais poderosas que tem, quando um homem, uma mulher de Deus, de todo o coração diz: eis-me aqui, Senhor. Eu entendo porque eu estou nessa terra, eu entendo porque o Senhor me alcançou, eu entendo toda a obra do Senhor na minha vida, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor tem feito, todos os dons que o Senhor tem me dado, todos os milagres que o Senhor tem feito na minha vida, todas as portas que o Senhor tem aberto, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado. Eu entendo que todas elas, em tudo isso, há um propósito maior. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém, queridos? Jesus abençoe a sua vida, seu coração. Que o Espírito Santo possa estar queimando aí dentro. A minha oração foi essa. Porque queimou hoje, irmão, dentro de mim, enquanto o Espírito Santo falava comigo, enquanto ele me trazia essa palavra, irmão. Porque o mundo está sedento. E há uma promessa: nos últimos dias, o amor dele será derramado sobre toda a carne. Aleluia. Sobre toda a carne. E Deus vai usar quem para derramar esse amor, irmão? Você e eu. Nós somos o instrumento desse amor, irmão. A igreja vivendo o propósito, vidas sendo abraçadas. Um abraço de amor faz a diferença. Uma palavra de amor faz a diferença. Uma oração faz uma diferença enorme. E nós precisamos, dentro daquilo que hoje podemos, continuar servindo, para que quando Ele vier, e pode ser daqui a pouco, Ele nos achar fazendo assim. Eu quero orar por você nessa noite, mas eu quero fazer um desafio para você. Nós temos uns 20 minutos. O pessoal do louvor vai vir aqui, nós vamos adorar. Mas eu queria fazer um desafio olhando para você. Quantos querem vir no altar hoje? Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui no altar, para dizer aqui no altar: Senhor, eis-me aqui. Me perdoa. Eu andei longe. Eu não compreendia, eu não entendia. Mas hoje, o Teu Espírito está confirmando e falando comigo. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver o Teu propósito. Não existe nada mais importante para mim do que o Teu propósito. Amém? Sabe por que Charles Kirk não tinha medo de morrer? Porque ele sabia que estava vivendo o propósito de Deus. Quando eu vivo o propósito de Deus, eu não tenho medo de nada. E se chegar o tempo de ir, eu vou. Eu simplesmente vou. E Deus, o eterno Deus, cuidará de tudo, como sempre cuidou. Amém? Então, enquanto nós cantamos, nós vamos adorar, que eu vou adorar junto com o pessoal do louvor. E aí você pode sair do seu lugar. Vamos ficar toda a igreja de pé agora em nome de Jesus. Você já ficou bastante sentado. Vamos ficar de pé, se você pode, é claro. E aí depois você pode vir aqui na frente, tá bom? Vem aqui, irmão. Esse é o apelo de hoje. Quantos querem dizer: eis-me aqui, Senhor? Eu quero viver o Teu propósito. Sai do seu lugar, vem aqui. Eu quero orar por você. Aleluia. Graças a Deus. Pode sair, pode vir, irmão. Fica à vontade. Você está na casa do seu Pai.
Você está na casa do seu Pai, do teu Senhor, do teu Salvador. Venha, é para Ele, é para Ele. É para Ele. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. Vem mais aqui, vem. Se tiver mais algum irmão, vem. São tantas aflições, eu tenho que. Isso, pode vir, irmão. Proteger. Vem, irmão, vem mais perto aqui, vem mais perto, vem. Vem mais perto, vem. Sopra contra mim